Mateus capítulo 14. Em 2014, ano de Pedro, ano de sobrenatural. Deus deu esse texto, esse tema, aqui nesse altar aqui. Por que sobrenatural? Sobrenatural é aquilo que nós precisamos. Sobrenatural diante de Deus não é você gritar, você espernear, você fazer coisas, entendeu, anormais, no sentido assim, carnal. Mas sobrenatural para mim e para você, talvez o seu sobrenatural nesse ano de 2014 seja a cura dentro da sua casa. Talvez o sobrenatural de Deus para dentro da sua casa seja o seu relacionamento, a sua família alicerçada na presença de Deus em nome de Jesus. Talvez o sobrenatural de Deus para a sua vida nesse final de ano 2013 e ano de 2014 também é um ano de prosperidade, de bênção e de dinheiro na sua mão. Talvez o sobrenatural de Deus na sua vida, agora para frente, será você arrumar um bom casamento. Amém? Aí, tem uns dois amém aí. Um bom casamento. Talvez o sobrenatural de Deus para a sua vida seja uma vida espiritual na presença de Deus. Buscando a presença do Senhor, se entregando na presença dEle. Talvez o sobrenatural de Deus seja tantas coisas. E eu queria que você começasse de hoje, até o final de 2013 agora, o pastor vai estar pregando sobre a história, a vida de Pedro. Eu queria que você pensasse a respeito, aonde é que você tem necessidade de que Deus venha a agir na sua vida de uma forma sobrenatural. Eu comecei o culto lendo o texto de que a palavra de Deus fala que olhos nenhum viu, nem ouvidos nenhum ouviu, aquilo que o Senhor tem para aqueles que Ele ama. Não é assim, irmãos? Tá? Então isso é sobrenatural, isso é maravilhoso. Mateus capítulo 14, versículo 22. Isso, realizando o impensável e o sobrenatural. Mateus 14, 22 a 36. Logo em seguida ordenou Jesus, capítulo 14, versículo 22. Logo em seguida ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para o outro lado, enquanto ele despedia da multidão. A Bíblia fala para nós que Jesus, logo em seguida, fez o quê? Mandou os seus discípulos passar para o outro lado. O que tinha do outro lado, irmãos? Até então eles não sabiam o que tinha do outro lado. Mas eles obedeceram a Jesus. Eles subiram no barco, deixou Jesus Cristo lá, e não era um canal muito curto de água que eles tinham que atravessar, porque a palavra de Deus fala que no meio da travessia eles enfrentaram ventos fortíssimos. Mas o texto fala que Jesus deu uma ordem para eles. Eu fico pensando que a ordem que Jesus Cristo deu para eles não foi contestada. Eles não ficaram pensando assim, Senhor, e o Senhor vai ficar fazendo o que aqui? E depois, como é que o Senhor vai conosco lá do outro lado? Ninguém vai ficar com o Senhor. Talvez alguém poderia ser motivado a perguntar alguma coisa. Mas o texto fala que ninguém falou nada. E a palavra de Deus nos ensina a respeito da obediência que nós temos que ter com o nosso Deus. A respeito daquilo que Ele ministra realmente na nossa vida e que nós temos que fazer. Às vezes a gente está cheio de tanta ressalva para não agradar a Deus. Às vezes a gente está cheio de tantas palavras, tantas desculpas, para não fazermos aquilo que o Senhor pede que nós façamos. Ah, Senhor, eu tenho que terminar a faculdade, depois vou trabalhar na sua obra. Ah, Senhor, eu tenho que fazer isso, depois eu vou servir ao Senhor. Ah, Deus, eu tenho que ser curado. Ah, Deus, eu tenho que arrumar um relacionamento com fulano, com Bertano, e depois eu vou servir ao Senhor. A Bíblia fala que Jesus virou para os seus discípulos e falou assim, ó, passa para o outro lado. O que tinha do outro lado? Eles não sabiam o que tinha do outro lado, o que ia acontecer. O que se segue, que nós vemos que quando eles chegam lá, é algo maravilhoso que acontece do outro lado. Mas até então, eles não sabiam, querido. O Senhor tem maravilhas para a sua vida. E é de extrema importância que você seja extremamente obediente à voz de Deus. A voz de Deus. O Senhor quer que você seja obediente para quê? Para que você viva bem. Para que você seja abençoado. Para que a história de vitória do Senhor seja escrita realmente na sua vida. Entretanto, o barco já estava no meio do mar,
atingido pelas ondas, porque o vento lhe era contrário. Marcos, quando escreve a respeito desse texto, esse mesmo texto está lá em Marcos capítulo 6, 45 em diante. O texto fala que Jesus, quando estava lá orando, quando Jesus levanta a cabeça, Marcos diz que Jesus Cristo viu os discípulos que estavam lá no meio do lago, no meio do mar. E eles estavam para atravessar para o outro lado, mas o vento não deixava, o vento lhe era contrário. Quando eu li esse texto, meus irmãos, eu fiquei pensando que a palavra de Deus não disse que quando eles começaram a atravessar a travessia, não tinha ventos. A Bíblia diz que quando eles chegaram no meio do mar, no meio do lago, o vento lhe era contrário. Não quer dizer que o vento não tinha antes. A palavra diz no livro de Abacuque, o profeta, pede para que o Senhor avive realmente a sua obra no meio. Por quê? Porque no início as coisas parecem que a gente tem mais vigor, tem mais força, a gente está naquela motivação do início, mas no final também é a mesma coisa. De repente a gente tem uma motivação porque está no final e eu quero terminar bem, eu comecei bem, né? Eu estou motivado, não vejo a hora de terminar, vou dar o meu melhor nessa última virada, né? Vou buscar realmente dar o meu melhor. Mas a Bíblia fala que os nossos problemas, as nossas dificuldades estão no meio. A Bíblia diz que quando eles estavam no meio do lago, quantas pessoas estão enfrentando lutas no seu casamento? Depois de 10 anos, 5 anos, 15 anos, 20 anos. E a palavra de Deus para a nossa vida é que o Senhor tem visto a nossa situação no meio onde é que nós estamos vivendo agora. O problema que nós temos enfrentado agora. Talvez você está no meio realmente de uma grande luta. Mas talvez você olhe para trás e fale assim: pastor, no começo parecia que era mais fácil. Tá, no meio, no começo eu encarava essas situações, essas dificuldades com muito mais força, com muito mais ânimo. Mas agora eu estou no meio e parece que as minhas forças estão se acabando. Parece que eu não sou mais tão forte como antigamente. E a palavra de Deus para a nossa vida hoje é, meu irmão, de que o Senhor está olhando exatamente a nossa luta no meio. Tá? Se você tem enfrentado lutas na sua casa, pastor, eu estou no meio de uma grande prova, o Senhor está olhando para a sua vida em nome de Jesus. Amém, igreja? O Senhor está contemplando todas as suas dificuldades, todos os seus problemas. Pastor, se eu estou no meio, para mim eu já tinha que estar no final, querido, mas talvez seja no meio, ou que seja no final. A palavra de Deus mostra para você que você tem que continuar remando, continuar buscando, continuar priorizando ao Senhor, porque Ele tem resposta realmente para a nossa vida. E o texto fala assim: os discípulos, versículo 26, versículo 25, na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus a ele andando sobre o mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Na quarta vigília da noite, né, irmãos? Que hora que era essa? Alta madrugada. Quando virou o dia, Jesus levanta da oração, e Jesus anda até chegar onde é que estavam eles. Já é alta madrugada, e Jesus vem andando sobre as águas. Tem aquele texto, daquele cântico, né? Se o mar me submergir, a tua mão, né? Eu estava pensando nesse texto enquanto eu estava preparando essa palavra, e é exatamente isso. Eles estavam vivendo dificuldades ali, mas Jesus Cristo vem andando sobre as águas. O que eles acharam que era, irmãos? Eles acharam que era um fantasma, e começaram então de repente, acreditar em crenças, em lendas, em situações que não aconteciam. Sabe, querido, na luta, na dificuldade, às vezes a gente começa a acreditar em coisa que não existe. Quantas pessoas na luta, na dificuldade, começam a confiar em coisas que não podem trazer solução. Quantas pessoas na luta, na dificuldade, começam a acreditar em lendas, começam a acreditar em crenças, em simpatias, em encantamentos, em bruxarias. E eles começaram a pensar: é um fantasma. Tem gente que na luta, na dificuldade, começa a inventar coisas que não existem. O outro pode dizer assim: eu estou enfrentando isso por causa disso, por causa daquilo outro. Alguém fez um trabalho para mim, alguém fez um despacho para mim, alguém fez uma feitiçaria para mim, alguém colocou uma macumba em mim. Tem gente que começa a acreditar em tantas coisas.
Mas a Bíblia fala que Jesus Cristo fala assim, ó, não temais, sou eu. E alguém lá no meio dos marinheiros, e esse alguém é Pedro. Pedro fala assim, Senhor, se é o Senhor mesmo, versículo de número 26, os discípulos vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se dizendo, é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente lhe disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Respondeu-lhe Pedro, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Para viver o inimpensável, o imaginável, o sobrenatural de Deus, meu irmão, nós temos que despertar para aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Pedro estava no meio dos outros discípulos, e a Bíblia diz que ele gritou lá no meio, Senhor, se é o Senhor mesmo, eu quero ir ter contigo andando sobre as águas. Quem é que teve essa criatividade, irmãos? Dos outros discípulos, João, discípulo amado, tantos outros que estavam ali, Tomé, que é aquele que parece que tinha menos fé, aquele que parece que cria menos, nenhum teve, mas Pedro gritou lá no meio, Senhor, se é o Senhor mesmo, eu quero ir andando sobre as águas. Só acontece isso na vida de Pedro, porque, querido, houve um despertar realmente na vida dele, para nós vivermos o sobrenatural de Deus na nossa vida. Nós precisamos realmente despertar para uma vida espiritual na presença de Deus. Precisamos parar, meu irmão, para pensar sobre aquilo que nós temos entregado diante de Deus a respeito da nossa vida. E se nós chegarmos a uma conclusão de que é algo muito curto, muito pouco, então que nós comecemos a buscar mais ao Senhor. Comecemos a buscar mais do sobrenatural de Deus. Comecemos a acreditar mais naquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Aquilo que eu não imagino, eu sei que o Senhor tem realmente para a minha vida. E é isso que eu tenho que buscar. É isso que eu tenho que despertar realmente, que Deus é um Deus que tem algo sobrenatural para a minha vida. O texto fala que Jesus responde para ele, vem. Essa foi a resposta de Cristo. E ele não pensou duas vezes. A Bíblia diz no versículo 29, então disse Jesus, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas observando o vento forte, teve medo e começando a afundar, clamou, Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão, tomou-lhe e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo, és verdadeiramente o Filho de Deus. Ao passar para o outro lado, chegaram a Genezaré. Quando os homens daquele lugar o reconheceram, espalharam a notícia por toda a região e lhe trouxeram todos os que estavam doentes e lhe rogaram que ao menos eles pudessem tocar a borda da sua roupa. E todos os que o tocavam ficavam curados. Era isso que tinha do outro lado. Qual dos discípulos, meus irmãos, andaram sobre as águas? Nenhum, só Pedro. Pastor, mas demorou um pouco, ele começou a afundar, é verdade, mas por um período ele andou sobre as águas. E existe uma lição maravilhosa, muito grande aí para nós, quando Jesus pega ele pela mão e levanta. Ele só pôde andar sobre as águas, meus irmãos, porque ele teve coragem de descer do barco. E aquele vento forte, e aquela água, Pedro, que era um marinheiro, ele sabia que o mar daquela situação, daquele jeito, não adiantava saber nadar. Mas mesmo assim, pela palavra realmente do Senhor Jesus, ele pôde sair daquele barco. Você vai viver o sobrenatural de Deus se você sair do barco, querido. Nós vamos viver o sobrenatural de Deus se nós sairmos do barco da dúvida. Será que o meu Deus vai fazer? O que o meu Deus faria? Será que é de Deus? Será que não é de Deus? Você vai viver o sobrenatural de Deus, algo que é impensável, algo que humanamente falando é inatingível. É uma cura, é uma libertação, é uma transformação de vida, é uma mudança radical, é uma virada radical na sua vida, na vida das pessoas que são alvo da sua oração. Mas isso só vai acontecer, o sobrenatural de Deus na sua vida, se você sair do barco da dúvida.
O barco para Pedro e para os outros discípulos era um lugar de conforto, era um lugar legal. E por mais que tinha muito vento em volta, mas ali naquele barco eles tinham aconchego de um do outro. Eles poderiam se apoiar um ao outro. Eles, alguns como marinheiros experientes, poderiam se ajudar um ao outro. A possibilidade de vida ali naquele barco era muito infinitamente maior do que estar lá naquela água. Mas Pedro sabia de uma coisa: para mim viver o sobrenatural de Deus dentro do barco não vai dar. Querido, está cheio de gente que quer os milagres de Deus, mas quer continuar dentro do barco da dúvida, do barco da mesmice espiritual, no barco de tantas coisas, no barco de passar no trono de Deus. Quantas pessoas, irmãos, na hora de orar, passa com Deus. Hoje de manhã eu estava falando na sala de casais que para buscarmos as coisas maiores em Deus, nós temos que parar de passar no trono de Deus. Passar no trono de Deus é assim, irmãos, ó. E aí, beleza? Ó, abençoa minha família, abençoa os meus filhos, abençoa meu trabalho. Ah, não esquece, estou precisando do aumento esse mês. Isso é passar no trono de Deus. Para nós vivermos o sobrenatural de Deus, meus irmãos, nós temos que nos relacionar mais com o Senhor. Nós temos que buscar mais a presença de Deus. Nós temos que parar de sermos aquele o mesmo. Às vezes nós chegamos com a nossa oração diante de Deus. Deus não precisa nem da sua onisciência para saber aquilo que nós vamos falar, porque é sempre as mesmas palavras, é sempre a mesma coisa, começa do mesmo jeito, o meio é a mesma coisa e o final é do mesmo jeito. Se eu quero viver o sobrenatural de Deus, querido, eu preciso andar em águas mais profundas. Eu preciso estar disposto realmente a buscar mais ao Senhor. Você tem que sair do barco da dúvida, querido. Será que Deus vai curar o meu filho? Será que o meu Deus vai fazer isso? Por que Deus faria? Se você quer viver o sobrenatural de Deus na sua vida, você tem que sair do barco da dúvida. Você tem que sair do barco da incredulidade. A Bíblia fala que até o diabo crê, irmãos, e treme. A Bíblia fala isso. Até o inferno crê e treme ao nome de Jesus. E por que nós, que somos aqueles que somos alvos do amor de Deus, nós temos nos dado o luxo de não crermos no Senhor, de não acreditarmos em Deus. Não acreditar em Deus acontece quando a gente ora e de repente não acontece no tempo que a gente esperava e a gente fala assim: eu sabia que Deus não ia responder mesmo. Deus nunca respondeu, Deus nunca fez para mim. Ser incrédulo, meu irmão, é não reconhecer aquilo que o Senhor já tem feito na nossa vida. O sustento que o Senhor tem nos dado dia a dia. Pedro fala para Jesus assim: Jesus, se é o Senhor, eu quero ir andando sobre as águas. Nada menos do que isso. Não quero esperar o Senhor aqui. Eu quero ir ao seu encontro. Por que Pedro fez isso, irmãos? Porque o texto mostra que anteriormente ele viu os sinais que Jesus Cristo operava. Ele ouviu a palavra que saía da boca de Jesus. Ele estava motivado, ele estava cheio da presença realmente de Jesus. Para Pedro não existia nenhuma sombra de dúvida de que Jesus Cristo era verdadeiramente o Filho de Deus. Os outros apóstolos, quando Jesus entrou no barco, eles falaram assim: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Mas para Pedro, querido, Pedro já tinha visto o sobrenatural de Deus lá na sua casa, quando Jesus curou a sua sogra. Pedro já tinha visto o sobrenatural de Deus no chamado que Jesus operou a ele. O olhar de Jesus fez com que ele abandonasse a sua vida, a sua profissão e fosse andar atrás de Jesus. A vida de Pedro, meu irmão, não tinha espaço para a incredulidade. Você quer viver o sobrenatural de Deus? O que é o sobrenatural de Deus na sua vida? Pastor, são os meus filhos abençoados vivendo na presença de Deus. Isso é sobrenatural. Para viver sobrenatural, querido, tem que crer. Tem que sair do barco da incredulidade. Tem que sair do barco da dúvida. Tem que sair do barco da mesmice, da religiosidade. Tem que sair daí. Porque é assim que você vai viver o sobrenatural de Deus. Eu quero mais, eu quero buscar mais a presença de Deus. Pastor, eu acho tão bonito o dom de fulano, eu acho tão bonito o dom de ciclano, mas para você buscar a presença de Deus, talvez isso já esteja dentro do seu coração, mas para que isso se aflore na sua vida, você tem que buscar mais ao Senhor. Você tem que sair do barco realmente da mesmice, querido. Pedro, ele decidiu sair do conforto daquele barco. E como eu já disse, por mais que tinha um vento, por mais que as ondas estavam altas, ele tinha o conforto do barco. Talvez ele pensasse: se esse barco se despedaçar, eu vou pegar um pedaço dessa madeira e vou ver até onde é que vai dar essa água. Talvez ele pensasse: se estiver mais ou menos perto, dá para mim chegar nadando. E assim vai, e eram tantos pensamentos. Mas a Bíblia fala, querido, que ele naquele dia,
houve sobrenatural na vida de Pedro através de Jesus. Porque Pedro realmente decidiu sair da sua situação de conforto. Quantas pessoas, irmãos, precisam do sobrenatural de Deus e eles não têm alcançado porque nós estamos numa situação de conforto. A gente não quer abrir mão, muitas vezes, da nossa privacidade. A gente não quer abrir mão da nossa vida para convidar uma pessoa. A gente não quer abrir mão, de repente, dos nossos créditos do celular. Hoje a gente pode usar até a tecnologia para convidar alguém para vir na igreja. A gente está lá deitado no sofá na nossa casa, assistindo a televisão. Aí de repente vem o Espírito Santo de Deus na nossa vida e fala assim, ó, por que você não convida fulano para ir na igreja hoje? Puxa vida, mas onde é que tem esse celular, hein? Bem, sabe onde é que está o celular? Não sei, estava ali em tal lugar. Quantas vezes, querido, as pessoas não são alvos do amor de Deus e do sobrenatural de Deus, porque a gente está na nossa situação de conforto. Porque para nós é muito legal. Para nós estar salvo, sentado e satisfeito está 10. Mas a palavra de Deus fala para nós, meus irmãos, que para nós vivemos o sobrenatural de Deus, nós temos que sair, igreja, da zona de conforto. Nós temos que ousar em falar para o Senhor assim, Senhor, o que o Senhor quer da minha vida? O que o Senhor espera de mim? A Bíblia fala sobre a vida do apóstolo Paulo, que quando ele estava livre, ele saía pelas aldeias e pelas cidades e pregava Cristo e anunciava ao Senhor. Mas quando ele estava preso, ele não cessou de pregar Cristo e anunciar ao Senhor. A Bíblia fala que quando ele escreve uma carta para uma igreja, ele fala assim, ó, vos saudam os santos da casa de César. Ou seja, aqueles que as autoridades da época tinham colocado para cuidar dele, tinham sido contagiados pelo amor de Deus, pela presença tão maravilhosa de Deus que estava sobre a vida do apóstolo Paulo. A Bíblia fala que ele não se limitou nas cadeias, não se limitou lá na prisão, ele escrevia cartas para as igrejas, falando, olha, a situação é assim, a revelação de Deus nessa situação é dessa forma. Meu irmão, para ele não tinha outro motivo na sua vida, a não ser de agradar a Deus, a não ser de buscar o sobrenatural de Deus. Você quer o sobrenatural de Deus na sua vida? Você quer respostas de Deus na sua vida? Querido, não espere o vento para você buscar o sobrenatural de Deus. Tem gente que nem no vento ora. Por quê? Porque nunca orou, porque nunca buscou a Deus. Tem gente que não consegue, começa a dar um sono, dorme. É uma preguiça espiritual tão grande. Se eu quero viver o sobrenatural de Deus, meu irmão, eu tenho que ousar, eu tenho que sair da zona de conforto. Eu tenho que falar, Senhor, eis-me aqui, pode usar a minha vida, viu? Pode usar a minha vida, Deus, ó, eu estou aqui, ó, eu não sou parasita, eu não quero só bênção, não. Eu quero ser bênção no teu reino. Eu quero ajudar a sua obra, eu quero alcançar aqueles que ainda não foram alcançados. Querido, se você quer viver o sobrenatural de Deus, desça do barco do ativismo e do pouco espiritualismo. Às vezes a gente tem tanta coisa para fazer, né? Tantas coisas, mas o mais importante, que às vezes é a questão da oração, a questão da leitura da palavra, a questão da nossa vida para com Deus. Nem sempre a gente tem tempo. Tanto ativismo, tantas coisas, que às vezes parece até que são boas, mas o principal, que é o espiritual, cadê? Cadê a vida com Deus? Você quer viver o sobrenatural de Deus? Viva mais na situação espiritual. Busque mais a situação espiritual em nome de Jesus. Se você quer viver o sobrenatural de Deus, meu irmão, desça do barco do amor ao pecado. Porque a Bíblia fala assim, ó, o amor ao pecado é a raiz de todos os males. Não é isso que a palavra de Deus fala? Se você quer viver o sobrenatural de Deus, meu irmão, abandone o mundo. Começa a viver para Deus. Começa a se entregar realmente para o Senhor. Comece realmente a confiar no Senhor. Se você quer viver o sobrenatural de Deus, desça do barco das más amizades. A palavra de Deus fala para nós em Tiago capítulo 4, versículo 4. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Nós somos amigos do mundo, irmãos, quantas vezes? Nós somos amigos do mundo quando o mundo é prioridade diante das coisas de Deus. Quando primeiro vem as coisas mundanas, quando primeiro vem o conforto do mundo, quando primeiro vem os nossos amigos, quando primeiro vem as situações de agora, depois vem Deus. Aí um belo dia, a gente acorda e fala assim, eu tenho que ir na igreja. Porque faz dia que eu não vou na igreja.
E o Senhor nos fala nessa noite que o Senhor não nos chamou simplesmente para congregarmos. O Senhor nos chamou para vivermos o sobrenatural de Deus. Deus nos criou, queridos, para vivermos o sobrenatural dele. Se eu quero viver o sobrenatural de Deus, eu tenho que abandonar as más companhias. Porque a palavra própria de Deus fala que as más companhias corrompem os bons costumes. Eu tenho que buscar isso. Eu tenho que começar a pensar naquilo que é da vontade de Deus. Sabe algo maravilhoso que eu vejo nessa palavra? Que quando Pedro falou assim: Senhor, se é o Senhor, manda-me, eu estou contigo aí, andando sobre as águas. Ninguém falou nada. Só se ouve a palavra de Jesus. Vem. Os 11 apóstolos que estavam dentro do barco com Pedro, ninguém disse nada. Todo mundo ficou quietinho. Alguém poderia dizer assim: Pedro, tu é louco, tu vai morrer aí. Você vai morrer, olha a água. Ninguém falou isso, irmãos. Por quê, queridos? Porque Pedro estava se relacionando bem. Talvez você não viva o sobrenatural de Deus, porque quem está do seu lado fala que você nunca vai conseguir. Fala que Deus não ama você, que Deus não se importa com você. Ou talvez você não viva o sobrenatural de Deus porque você está rodeado de pessoas que não têm visão espiritual nenhuma. Talvez você não viva o sobrenatural de Deus na oração e na leitura da palavra, porque aonde você está, ninguém ora e ninguém lê a palavra. Pedro só conseguiu descer daquele barco porque não tinha, meu irmão, empecilhos à fé dele. Jovem, Deus tem grandes coisas a serem realizadas na sua vida. Mas o diabo também tem grandes coisas a serem realizadas na sua vida. E o que ele vai mostrar para você é que o mundo é mais prazeroso, que o mundo é mais gostoso. Mas a palavra de Deus para a nossa vida hoje é que Deus quer levantar uma juventude que vai viver no sobrenatural de Deus. E eu tenho orado para que o Senhor avive a obra dele na sua vida, mas para que haja esse avivamento na sua vida. Você precisa saber, querido, que o amor ao mundo, que o amor às suas amizades, que o priorizar essas coisas, que o estar rodeado por essas situações te leva para longe de Deus, e que você dessa forma nunca vai andar no sobrenatural de Deus. Você nunca vai alcançar coisas inatingíveis. Você nunca vai ouvir Deus ministrar na sua vida, Deus falar no seu coração. Por quê? Porque o meio que você está vivendo é um meio que não favorece isso. Desça do barco, querido, das más companhias. Quantas pessoas têm vivido no barco das más companhias? O texto fala então que a sua dependência, a dependência de Pedro, era uma dependência totalmente em Deus. Então ele desce do barco e lá está. Tá vendo? Já viu o pessoal, tanta gente filmando isso aqui, né? Olhando. E Pedro estava ali, já está mostrando Pedro afundando. Mas até ele chegar ali, irmãos, parecia que não tinha vento. Parecia que não tinha onda alta. Parecia que tinha como se fosse um vidro. Parecia que tinha como se fosse uma madeira. Parecia que Pedro estava pisando realmente no chão. E ele andando sobre as águas. Um dia que você for no rio, tenta andar sobre as águas para ver se vai dar certo. Mas tenta no rio pequeno, tá? Tá bom? O texto fala, meu irmão, que a vida de Pedro estava em total dependência do Senhor. Para você andar no sobrenatural de Deus, a sua vida tem que ser uma vida totalmente dependente do Senhor. Você tem que entregar sua vida ao Senhor de corpo e alma, deixando todas as situações e começar realmente a se envolver com o Senhor. Pastor, o sobrenatural de Deus é a conversão da minha casa. Deus tem isso para a sua vida em nome de Jesus. Pastor, o sobrenatural de Deus é uma cura, é um milagre. Deus tem isso para a sua vida em nome de Jesus. Mas isso só vai acontecer na sua vida, querido, se você realmente começar a confiar no Senhor, a depositar toda a sua vida realmente diante do Senhor, a ser ousado diante do Senhor. Ousar, meu irmão, é buscar mais, é confiar mais, é se entregar mais. Pode até termos certeza de situações difíceis. A Bíblia fala que Pedro começou a afundar porque ele começou a prestar atenção no vento, começou a prestar atenção nas ondas que estavam altas. Sabe, irmãos, o fato do Senhor te chamar para o sobrenatural não quer dizer que você não vai encontrar dificuldade. Não quer dizer que vão ter momentos na sua vida que vão ter situações dificílimas.
Não quer dizer que não vou ter momentos na sua vida que você vai pensar até em desistir. Desistir às vezes até da vida. Desistir do seu ministério na igreja. Desistir do seu casamento, desistir do seu lar. Dar um tempo, ir para um lugar, para uma ilha deserta, ir para o mundo. Não quer dizer que você não vai ter esse sentimento. Mas a Bíblia fala que quando o vento vier, quando a situação difícil aparecer, então o Senhor vai estar sempre com você, pronto a estender as mãos para abençoar você e para segurar você em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, vamos? Em nome de Jesus. A palavra do Senhor aí está em Mateus. Mateus capítulo 14, versículo 35, versículo 34. Ao passar para o outro lado, chegaram a Genezaré. Quando os homens daquele lugar o reconheceram, espalharam a notícia por toda a região e lhe trouxeram todos os que estavam doentes e lhes rogavam que ao menos eles pudessem tocar a borda da sua roupa, e todos os que tocavam ficavam sãos. O que tinha do outro lado, irmãos? Tinha milagres, tinha cura, tinha libertação, tinha vidas abençoadas, tinha famílias alicerçadas, tinha novos nomes escritos no livro da vida. Passa para o outro lado, querido. Sai do lado da incredulidade, passa para o outro lado. Sai, meu irmão, do lado do conforto, passa para o outro lado. Meu irmão, sai do lado do conforto, passa para o lado do sobrenatural. Deus tem exatamente do outro lado. Eles só puderam viver isso, meu irmão, do outro lado, porque eles foram obedientes. Deus tem sobrenatural na sua vida, mas enquanto você estiver na zona de conforto, enquanto você estiver na praia desse lado, não vai acontecer o sobrenatural na sua vida. Você tem que confiar mais. Você tem que depositar mais a sua vida diante do Senhor. Você tem que confiar mais no Senhor. Às vezes você fala, Deus, o Senhor podia me abençoar mais assim, assim, assado. Mas o que Deus quer de você é que você tenha Ele em total, realmente, rendição ao nome dEle. Que você se entregue totalmente a Ele. Que você tenha curiosidade de perguntar a Ele, Senhor, o que o Senhor quer da minha vida? O que o Senhor espera de mim? Eu não quero ficar aqui, meu irmão. Eles só puderam viver o sobrenatural porque eles foram mar adentro. E Deus tem maravilhas para a sua vida também, mas isso só vai acontecer se você ousar, se você buscar. Pastor, faz 10 anos que eu estou nesse nível espiritual e não vai ser agora que eu vou melhorar. Mas a palavra de Deus para a sua vida é: Deus tem o sobrenatural dele para a sua vida, mas só vai acontecer se você for ousado. Se você começar a buscar mais ao Senhor em nome de Jesus. Vamos fazer isso agora? Vamos, baixa a cabeça em nome